Então, pessoal, hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Renato Meca. Para quem não conhece, vocês terão o maior prazer em conhecer essa pessoa aqui, que é digno de... Olha, sinceramente, é digno de fazer uma live com você e conhecer você pessoalmente, viu, Renato? Eu vi você Obrigado. No mundo online aqui, né? E eu, como médico, já atendi muitas pessoas que já passaram por situações como você e sei como não é fácil. Já vi pessoas indo para um lado estranho, que não é um lado saudável de vida, e outras pessoas que deram um exemplo de como a gente pode realmente valorizar o ser, aquilo que nós realmente somos. E o Renato aqui, ele tem uma experiência de vida impressionante, é uma pessoa aqui que é um palestrante motivacional, que é uma pessoa que ajuda demais os seres humanos a superarem os seus obstáculos. E ninguém mais do que ele, que passou por um grande problema na sua vida e conseguiu fazer desse bloqueio, desse obstáculo de vida, fazer uma jornada impressionante, que eu acho que transformou o seu ser em algo ainda melhor. Não é verdade, Renato? Vou colocar você aqui. Tá tudo ok aí, Renato? Tá tudo ok a parte técnica? Pronto. Então, tudo estávamos certo, com eco, tudo. já resolvemos aqui. Bem-vindo, Renato. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. E é um prazer poder estar aqui com você nessa discussão para a gente poder alcançar mais pessoas e poder ajudar mais pessoas por aí. Sim. Esse é o nosso objetivo, né? Tanto o meu como o seu, né? E vamos colocar as nossas energias juntas aqui para chegar nesse mesmo objetivo. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que me segue. Quem é você e como é que você entrou nessa jornada aí, Renato? Só completando aí, né, o que o senhor estava dizendo, da minha parte agora, né? Eu passei por uma transformação de vida, eu chamo assim, né? E houveram vários pontos. E entre visões otimistas e pessimistas, né? Porque fala, ninguém tem o que não merece, e ainda bem que está vivo, deu sorte e tudo mais. Eu prefiro acreditar numa versão um pouco mais voltada para a minha missão agora, que diz que Deus escolhe pessoas mentalmente fortes o bastante para passar por situações extremas e poder aprender com isso e alcançar outras pessoas no sentido de poder ajudar outras pessoas. Então, isso se tornou minha missão de vida hoje, e independente do porquê isso tem acontecido, a gente vai fazer o que da melhor forma possível daqui para frente. Eu sou de formação professor de educação física e trabalhei muito tempo fora do Brasil, eu morei na Indonésia, trabalhava para uma empresa de academias de ginástica, eu gerenciava o setor de ginástica, né? E essa empresa tinha academia na própria Indonésia, Malásia, Singapura, Índia, e também trabalhava para uma companhia da Nova Zelândia, Austrália e por aí afora, né? Então eu já trabalhava nesse sentido de poder melhorar a vida das pessoas, com qualidade de vida mesmo, sabe? Então as pessoas vinham até a gente, e um dos nossos lemas, né, que eu introduzi lá, era que elas voltassem para casa se sentindo melhores do que chegaram até lá. Então esse já era o meu trabalho, né, profissional, meu sentido profissional. E eu morei muito tempo, a minha casa era na Indonésia e eu viajava lá pelo sul da Ásia e mais Austrália, Nova Zelândia com muita frequência, né? Hoje eu conheço aí mais de 50 países espalhados pelo mundo, porque além disso eu tive a chance de ser ciclista profissional de mountain bike, participar de algumas competições por aí. Então, onde eu tive trabalhando, passeando, pedalando, são mais de 50 países. Uma vez que eu tinha que voltar de férias a cada 6 meses, eu passava pela Europa para trocar de voo. Eu estava no auge da minha vida aí profissional, porque se eu tivesse ficado no Brasil, talvez eu não tivesse chegado num patamar que eu estava lá. E pessoal, porque eu era uma referência, um ponto de referência mesmo de influência positiva, não só na minha família, mas para todas as pessoas que eu podia alcançar. Né? E foi aí que um belo dia, a gente era um feriado na Indonésia, uma quinta-feira, a gente saiu, né, o clube da moto, esporte lá, a gente saiu para poder fazer um evento, um encontro na hora do almoço, e choveu bastante, né? E essas motos esportivas, elas não são muito
confiáveis na chuva, né? Aí depois do almoço a gente resolveu voltar para casa porque estava tudo muito molhado. E foi aí que a gente estava numa praça rotatória, fazendo uma, uma conversão, né, um giro simples, em uma velocidade muito baixa até, e um caminhão de entrega, éramos em torno de 30 motos aquele dia. E um caminhão de entrega, ele achou que eu já tivessem passado todas as motos e entrou na rotatória. Mas ainda havíamos eu e mais duas motos para trás. O para-choque traseiro dele travou a minha roda da frente e me tacou. Me jogou de frente, né, de cabeça no chão. E foi onde eu fraturei, né? Fraturei as vértebras cervicais 3 e 4 e tive uma lesão medular a nível cervical 3. Isso me fez um tetraplégico, onde eu perdi os movimentos do pescoço para baixo de uma forma voluntária, né? Tudo que mexe hoje é de forma espástica e involuntária, né? E aí começou, na verdade, toda a minha nova trajetória. E eu prefiro olhar disso, a gente pode olhar isso de várias formas, né? Isso. Algumas pessoas dizem assim, e eu pensava muito dessa forma, poxa, minha vida acabou. Eu tinha acabado ali com tudo que eu construí a vida inteira, com a parte profissional, o patamar profissional que eu tinha construído, o lado pessoal que eu gostava muito, o meu lado atleta, né, de mountain bike, eu nunca mais ia pilotar. Então, por muito tempo, isso tirou a minha a minha vontade de seguir em frente, porque minha vida acabou ali, né? Que idade você Mas tinha aí nessa época, Renato? eu tinha Que idade você tinha? 33 anos. 33. 33 Estava anos. casado? Não, não sou casado. É, E eu tava no auge do auge, né? Eu tava literalmente assim, sabe? Foi muito tocante, eu chego lá já. Mas o que aconteceu, sabe? Eu cheguei num ponto que eu falava, poxa, no meio de tanta coisa ruim, eu precisava ver alguma coisa boa para continuar seguindo em frente, né? Apesar de eu não ser casado, eu tenho uma filha que hoje tem 18 anos e na época do acidente tinha apenas 10 anos, né? E foi um dos motivos de eu sair do Brasil para buscar um patamar melhor dentro da minha profissão, que é muito complicado aqui no Brasil, para poder dar uma vida melhor para elas, poder ajudar os meus pais, os meus irmãos, sabe, com dinheiro, com apoio, com incentivo, principalmente mostrando o potencial de, como eu sempre digo, né, de quem quer, vai lá e faz acontecer, isso. não fica escondido, né? E olha que ironia, olha eu aqui de novo, né? Tinha todos os motivos do mundo para viver encostado no meu pescoço e viver reclamando o resto da vida. E é um bom motivo, porque eu Aham. simplesmente preciso de ajuda para tudo. Ou então eu levantava e mostrava de novo para todo mundo, e principalmente para minha filha, né? O melhor exemplo que eu pudesse dar, de falar: poxa, olha aí, nem um pescoço quebrado vai me parar, né? E foi isso que eu fiz. Mas olha só como é que essa chave começou, né? O acidente foi numa quinta-feira, e aí eu fui para o hospital lá, e os hospitais da Indonésia, enfim, não tem muita capacidade e qualidade para poder tratar, né, de um paciente dessa severidade. E foi quando um dos hospitais lá resolveu me admitir, me aceitar. Foi feita a cirurgia, eu tinha um amigo que era um dos ortopedistas, que acabou assumindo tudo lá, e o material foi muito bom do pescoço. Eu não perdi muito da movimentação do pescoço e tal. E aí começa a minha nova trajetória, né? Eu não me lembro de nada, do dia do acidente até o domingo à tarde, quando meu irmão chegou na Indonésia para me ajudar. Quando o pessoal avisou a minha família aqui, meu irmão largou tudo, é um ano e meio mais novo do que eu, e correu para lá para poder me ajudar e salvou minha vida. Porque nesse momento ele me transferiu para Singapura, depois de 14 dias depois do acidente, e depois de 30 dias que eu estava em Singapura, conseguiu uma remoção para o Brasil. Mas olha só a mudança de chave, né? Eu não me lembro do dia do acidente, da quinta-feira, eu não me lembro de nada, apesar de eu estar falando e conversando com todo mundo. Eu falei onde estavam os documentos da minha casa, o que precisava de pegar de passaporte, tudo, mas eu não me lembro. Eu só me lembro de um dia que eu abri os olhos e eu vi o meu irmão, bem, bem próximo de mim. Olha só o poder da família, né, do sentimento, enfim. E foi aí que ele estava com uma mão no meu peito, né, conversando comigo, e falou assim, poxa, mas o que você está fazendo aqui, né? Não fazia sentido. Ele falou assim, poxa, Rê, você saiu para andar de moto, e teve um acidente, você lembra disso? E eu falei assim, poxa, é verdade, cadê minha moto, né? Cadê todo mundo? Aí ele falou assim, poxa, Rê, olha, o acidente
O acidente foi na quinta-feira, hoje é domingo. Foi me explicando devagar como é que era, né? E eu tava entubado, com um tubo ainda na boca, não tinha aberto o atáquio, né? Eu falei pra ele assim, poxa, e esse negócio da minha boca? Tira, porque tá me atrapalhando, tá me machucando. E o primeiro tubo, quando me entubaram a primeira vez, de tanta força eu mordi, eu comi o tubo. Rompeu o isso. tubo. É Aí tiveram comum que isso acontecer. reentubar. Isso. E ele falou assim, ó, o primeiro tubo você comeu, não pode, cara, você não pode tirar esse tubo, não dá para tirar, aguenta aí porque você está precisando disso agora. Aí eu falei assim para ele, putz, Gui, tudo bem, cara, faz assim então, não vou tirar o tubo, mas me desamarra, cara, porque tá bem desconfortável, eu preciso me mexer. Aí ele pegou, ele tava com uma mão no meu peito, pôs a outra mão na minha testa e falou assim, Rê, até me emociona um pouco. Falou assim, Rê, você não tá amarrado, cara. Aí contou de novo, né? Você sofreu um acidente, aconteceu assim, foi assado e tal, e você tá tetraplégico hoje. Sabe, isso aí para mim caiu como se fosse uma pedra na cabeça, de cara no chão, chama do que quiser. Foi fim do mundo e mais um pouco ainda, né? Eu vi um filme passando ali em 5 segundos, o filme da minha vida inteira indo pro ralo, enfim, né? Mas foi assim que começou a minha nova história. E foi daí para frente que eu decidi tomar uma posição. Além disso, de uma coisa ruim, muito ruim e irreversível que aconteceu na minha vida, eu comecei a prestar mais atenção nos pontos positivos que ocorreram. O primeiro deles foi através de uma parada cardíaca. Eu tive algumas paradas e uma delas, a terceira parada, eu fiquei quase 6 minutos parado. E olha só, para 6 minutos parado é uma coisa que é bem difícil de se recuperar, né? E quando eu voltei, o médico chamou meu irmão e falou assim: olha, nós não temos condição, se ele ficar aqui, ele vai a óbito. Aí o meu irmão conseguiu, né, com a ajuda da companhia lá, me levar para Singapura, que fica 1 hora e meia de voo da Indonésia. Em Singapura, as condições hospitalares são bem melhores, e aí eu tive condição de me estabilizar até que meu irmão conseguisse, né, de alguma forma, pensar em alguma coisa para me trazer de volta para o Brasil. Então, olha só, eu acho que foi a primeira grande virada, a primeira grande sorte que eu tive, né? Depois disso, sempre que eu vinha para o Brasil, eu tinha que pegar 2 voos e trocar, né? Combinação de companhia, trocar de avião, esperar no aeroporto e tudo mais. Por sorte, a gente conseguiu de uma das empresas lá de Singapura, o mesmo avião que saía de Singapura parava na Espanha e vinha até São Paulo. E eles Nossa, foi sorte mesmo. aceitaram que montassem uma UTI dentro do avião, precisou de cilindro de oxigênio, do próprio respirador mecânico, já estava ligado, né, com a tráqueo aberta e tudo mais. E foi onde eu passei. Eu passei 34 horas numa maca, né, numa prancha, preso em cima do encosto de cabeça da poltrona do avião, embaixo do bagageiro de cabine. Sabe, assim, foi uma coisa fantástica o que eles fizeram. Foram 2 médicos aqui do Brasil para poder me auxiliar e tal. Minha mãe fez uma campanha aqui bem grande que ajudou bastante também. E foi muito bom, foi fantástico, sabe? E olha só, hoje eu conto isso até dando risada, é uma coisa cômica, porque poderia ter sido muito trágico, né? Por próprio protocolo médico, os médicos, para ir me buscar, precisaram de uma autorização da minha família para emitir um laudo e um atestado de óbito, né, para poder, se a chance de eu conseguir fazer essa viagem, completar isso vivo, era muito pequena. Eu já tinha perdido 30 quilos, eu estava muito debilitado na época do acidente. Eu tinha 118 quilos, mas eu tinha menos de 10% de gordura no corpo. Então eu peguei pneumonia, peguei um monte de infecção por causa do suporte imunológico ser muito baixo. Então, assim, ele falou assim, olha, provavelmente ele não vai fazer. Aí minha mãe falou assim, poxa, mas ele vai querer tentar, porque ele sempre prefere, nunca desanima, então vamos tentar. Se é a chance que tem, onde a gente tem 1% de chance, a gente só precisa colocar 100% de esforço em cima, né? E foi aí que a gente fez quando chegou aqui no Brasil, que eu estava em Ribeirão Preto, já no hospital, lá no HC de Ribeirão. Ele entrou na UTI, na saída da UTI, pegou o atestado, me deu na mão
E falou assim, cara, você não sabe a alegria que eu tô tendo de rasgar isso, né? Rasgar. O Dr. Gil, que era o intensivista que foi me buscar, de rasgar isso. Então eu falo, poxa, eu acho que eu sou o único ser humano vivo ainda que já viu o próprio atestado de Própria óbito, né? testada. E Que hoje coisa, meu. eu conto isso com até uma forma engraçada, né? E porque, assim, esses são pontos que me dão força e, na verdade, me tiram o direito de ficar reclamando. Sabe, se eu ficar reclamando hoje, encostado no meu pescoço quebrado, que é um bom motivo, Uhum. eu vou, na verdade, estar desfavorecendo e jogando fora o trabalho de tantas pessoas. Meu irmão, que largou tudo aqui, a vida dele inteira, parou para poder ficar 47 dias lá do meu lado, e ele dormia no pé da maca na UTI, sabe, salvou a minha vida de verdade, e de tantas pessoas que trabalharam e se empenharam para que eu estivesse de volta no Brasil, vivo, entende? É. Então, assim, aquela história de fazer o melhor esforço, eu tenho duas opções. E a opção que eu escolhi foi essa, foi de transformar tudo o de ruim que podia ter acontecido, prestar atenção só nos pontos positivos. E sem contar mais um detalhe, né? Eu comecei a estudar, comecei a ler sobre a minha nova modalidade de vida e descobri que a estatística fala que lesado medular a nível cervical 3 é o nível mais alto de um tetraplégico, porque se comprometer cervical 2 mexe com musculatura respiratória e é Aí incompatível não com a dá. vida. Compatíveis. E além de ser muito alta a lesão, apenas 2,8% dos lesados medulares a nível cervical 3, que sou eu, 2,8% sobrevive com o intelecto Sobrevive. preservado. Então, olha só nessa pequena história de um pescoço quebrado, uma coisa ruim, ver quanta coisa boa já aconteceu na minha vida desde o dia que eu quebrei o pescoço até agora, que é o que eu prefiro me atentar a isso agora e poder usar isso como exemplo para mostrar para outras pessoas que não importa o que tenha acontecido na vida de ninguém, olha o meu exemplo, nada é maior do que a tua vontade e a tua chance de poder fazer diferente. O meu exemplo serve para mostrar para outras pessoas que é possível. Se é possível, vamos fazer. Vamos É. fazer, eu posso mostrar o caminho e posso ajudar outras pessoas. E aí a evolução de cada uma acreditando no que é possível já se torna um passo a ser dado, a ser comemorado e uma evolução a ser conquistada daí para frente. É dessa forma que eu tenho ajudado muitas pessoas a superarem aí qualquer problema emocional e se livrarem, né, de depressão, ansiedade e tudo mais aí. E o que foi, o que fez a diferença para você, Renato? Porque essa experiência que você passou, como você está falando, eu como médico, eu já atendi vários clientes que passaram por dinâmicas semelhantes e o que realmente muda é o interno da pessoa, porque as condições externas, você pode falar, como você falou, pelo nível que você teve de lesão medular, a chance de sobrevivência era muito pequena. E aí as pessoas, geralmente, quando elas entram numa dinâmica, tem um trauma, uma tragédia, uma doença grave, por exemplo, pega um câncer, o que acontece dentro da pessoa? Isso é o importante. Qual é a relação do indivíduo com a doença, com o trauma que ela teve? Para você, o que fez essa virada, que fez você... Eu vou colocar assim, geralmente as pessoas perdem o ter, né? Você tinha uma bicicleta, você tinha um corpo que se agitava, e aí esse ter é interessante, até no corpo eu tenho, só que chega uma hora estranha que assim, você tem que deixar o ter e valorizar o ser. E como é que fez essa chave dentro de você? Porque isso eu acho que ajuda demais as pessoas a entender. Porque quem é que passaria, quem de nós aqui que está assistindo, que passasse por uma dinâmica dessa, conseguiria entrar por esse caminho que você encontrou e fez você, hoje em dia, ser uma pessoa, eu acredito, Olha até só, melhor do que era antes, mas você já tinha uma base antes, porque senão você não ótimo estava como aqui, de não. É, Na verdade, assim, eu passei muito tempo de cama, eu tive que ganhar peso, eu tive que voltar a estabelecer a minha vida de novo, né? E quando eu me vi, depois de um ano que eu estava no Brasil já, que eu cheguei aqui na casa dos meus pais e eu estava de pé já, digamos assim, né? Eu tive que olhar para mim mesmo.
E quando eu olhei para mim mesmo, não era eu que estava ali, apesar de ainda ser a mesma pessoa, não era eu que estava ali mais, sabe? E foi aí que eu disse, poxa, eu tenho duas escolhas, ou eu fico a vida inteira reclamando, ou eu faço alguma coisa, e eu precisava sentir de novo, sabe quando as pessoas olham para a gente com aquelas estrelinhas nos olhos, de querer ser igual, é o exemplo, eu não sentia mais isso das pessoas. Eu sentia que as pessoas olhavam para mim com dó, com desprezo, dando risada de longe, principalmente porque eu tive que me adaptar a uma cadeira de rodas. E quando eu chegava, por exemplo, no shopping ou em algum outro lugar com uma cadeira de rodas, era diferente de quando eu chegava antes, sabe? O pessoal olhava antes e falava, poxa, enfim, né? Tudo isso mexia muito com a cabeça da gente, mexe muito. Foi aí que eu falei assim, poxa, e a vida inteira eu tentei melhorar a qualidade de vida das pessoas, desde quando eu morava no Brasil ainda, já trabalhava aqui, e agora era a hora de eu juntar tudo aquilo para poder usar e aplicar em mim mesmo. Olha que interessante. Quando eu me mudei para a Indonésia é um país 100% muçulmano, completamente diferente culturalmente do que a gente imagina. Sabe, assim, foi muito difícil, mas eu passei por alguns estágios que me levaram até lá. Então eu achei, quando eu saí de casa para fazer faculdade, que eu saí da casa dos meus pais, foi o primeiro estágio. Depois disso, eu tive uma filha, a vida foi me chamando para ter mais responsabilidade, foi me preparando. Teve uma fase que a gente começa a trabalhar, que a gente não tem dinheiro para fazer o que quer, a gente precisa escolher. Sabe, isso tudo me levou até a Indonésia. Então chegou um ponto que eu até tinha dinheiro para poder fazer o que eu quisesse, mas eu não tinha amigo, eu não tinha família, eu não tinha, de alguma forma a vida me preparou para aquilo, para eu vencer daquela forma, entende? E quando eu achava que eu estava no topo e já estava, poxa, então foi para isso, foi para poder me adaptar, sabe? Os outros estrangeiros que chegavam até lá não ficavam 6 meses, um ano e vinham embora, porque é realmente difícil, simplesmente diferente, né? Não melhor ou pior, mas simplesmente muito diferente do que a gente conhece. E o fato foi exatamente esse, que quando eu achei que eu fui treinado para aquilo, na verdade a vida estava me preparando para mais uma mudança. Outra coisa. Para mais uma mudança, sabe? E eu precisava, pelo menos, olhar e sentir que os reflexos que eu pudesse causar em mim refletissem na minha família, nas pessoas que foram me buscar, para não sentir que esse trabalho todo foi em vão. Poxa, a gente largou tudo, a gente fez tanta força para que ele chegasse vivo ao Brasil, e agora está aí parado, enfim, né? Então, hoje eu consigo ver, principalmente na minha filha, sabe, que a gente não fala, a gente faz, né? E hoje ela olha e fala assim, ela pode olhar e falar, poxa, um cara que quebrou o pescoço e está fazendo o que faz e consegue realizar tudo isso, no mínimo, um exemplo bom a ser dado aí, a ser, enfim, tá não me tornando melhor do que ninguém, mas apenas um exemplo. E aí foi uma opção minha poder usar toda essa minha debilidade física, essa problemática definitiva que eu enfrento hoje, porque hoje eu preciso de ajuda para quase 100% de tudo que eu faço, eu uso isso como exemplo para poder ajudar as pessoas. Acho que essa foi a grande mudança, né? E começar a usar tudo que a vida me preparou de influenciar positivamente na saúde das pessoas, mais qualidade de vida. Elas tinham que chegar até mim na academia como personal trainer ou professor de ginástica, ou até mesmo quando eu saía para pedalar, e elas tinham que se sentir melhores do que elas estavam antes. Essa era a meta principal. Então, hoje eu tento não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que eu mesmo a cada dia e poder influenciar dessa forma, fazendo e não só falando outras pessoas. Isso aí é a filosofia Kaizen, né? Que é, sim, hoje estou melhor que ontem, amanhã estarei melhor que hoje. E você foi falando algo interessante que eu falo muito em dinâmicas assim. Nós temos vários ciclos de vida e nós temos que aprender a deixar morrer os ciclos anteriores, sejam eles ótimos, maravilhosos. E é interessante que você já foi deixando, não pelo acidente em si, mas, por exemplo, você saiu da família e foi lá para a Indonésia. Não deixa de ser uma morte, mas é assim, eu deixo pessoas que eu amo, mas eu sigo o meu destino, a minha jornada. Então, quando você falou isso, eu achei interessante isso, porque você já estava pronto para... É interessante, você rompe a conexão próxima, mas você tem um amor dentro, tanto é que a hora que precisa, esse amor aparece para tudo quanto é lado, porque está lá dentro. Mas você teve a coragem de ir lá para a Indonésia, e foi.
e achou a sua jornada lá. Mas voltando, Renato, o que você estava falando, e eu falo muito das mortes necessárias na vida. Você já viu esse livro? Tem um livro que chama Perdas Necessárias. Não. Eu estou tentando lembrar de quem é o autor, mas esse livro é muito interessante, que ele fala das dinâmicas. Esse fato da nossa vida em ciclos, né? Isso acontece, isso é a prova de que os momentos bons, eles começam e terminam, e a gente precisa saber que os momentos ruins, eles também começam e vão terminar. Só cabe a gente decidir quanto tempo a gente vai gastar em cada um desses ciclos, né? Exatamente. Em qual deles a gente vai dar mais importância e em qual deles a gente vai deixar afetar mais a gente ou não. E é isso que, para mim, fez a grande diferença na sua jornada de vida, porque você realmente vivenciou. Tem gente que está cheio de opções na vida e não vai para lugar nenhum, né? E de repente você não tinha opção, né? Falei assim, que opção você tinha? Agora acho que vai dar certo. Isso, está conectando. Mas é interessante, né? Porque é uma resiliência, né? Que nós estamos aqui, né? Até na nossa parte aqui. Não deu certo? Vamos de novo, vamos tentar, vamos fazer outra vez. Tem certas coisas que nós temos controle, tem outras que não. O que a gente tem controle, a gente consegue fazer. Vamos lá, torcer para ele não dar. Se a gente levar isso da melhor forma possível para que não nos afete, eu acho que se a gente focar no que a gente tem controle, a gente consegue até influenciar naquilo que a gente não tem controle, né? Transformar, receber da melhor forma possível. E tem uma coisa que você falou também que é muito interessante, assim, é saber contar com ajuda. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de receber. Tem facilidade de dar, faz um monte de coisa, mas a dificuldade em poder receber. E é interessante, né? Porque chegam momentos na vida que nós somos, entre aspas, obrigados a receber coisas. A idade faz isso com a gente, a vida faz isso conosco em vários momentos. Como é bom a gente ter amigos, ter vínculos, ter, por exemplo, quando você falou, a sua família com uma força enorme, que não foi só você, né? Não é um elemento isolado, é você com as pessoas que você ama. Então, isso é interessante também, porque eu trabalho dentro da sistêmica, eu falo assim, como é importante ter um sistema ao seu redor, que você não é um indivíduo isolado. Por mais longe que você estivesse, lá na Indonésia, do outro lado do planeta, você nunca esteve longe, você nunca esteve sozinho. Você sempre teve as pessoas que você ama. Por isso eu dou muito valor ao amor e à relação entre as pessoas. Exatamente. Tem pessoas que acham que amor é a gente ficar perto. Não, você está do outro lado e olha a força do amor que fez você. A família está aí e outras pessoas. Sem falar muito da famosa teoria do caos, né? O tal do efeito borboleta, né? Sim, uma coisa que a gente faz hoje aqui, isso vai ecoar lá na frente de uma forma fantástica. Exato. Só depende de uma escolha que a gente tem agora, né? É aquela história, se você não tivesse ido de moto, se você não tivesse ido para a Indonésia, não sei, podia ser melhor, podia ser pior, né? Podia ser um monte de coisas. Não, mas eu acho que se eu não tivesse... Ainda bem que eu sofri um acidente de moto na cidade, porque eu me enfiava no meio de cada matagal de bicicleta e já tomei muito tombo pior de bicicleta que se tivesse sido no meio do mato, eu não tinha tido a mesma sorte, né, que eu tive de ter sido na cidade, né? Eu lembro de um amigo meu, a gente operava junto, eu sou cirurgião, né? A gente operava junto. Ele falava assim, esse negócio de ser é uma porcaria, porque ser isso, ser aquilo. Aí ele falava assim, essa história de ser não serve para nada, porque se fosse assim, se a minha avó tivesse roda, eu era uma bicicleta hoje, então é uma coisa esquisita. A gente nunca sabe esse ser. Interessante, porque o ser nos deixa muito passivos, mas você mostrou algo de uma força ativa. E é interessante, quando você coloca essa atividade ficou dentro de você nas relações que você estabelece. Na sua relação com a vida, na relação que você teve com o outro, e algo fundamental, você não se vitimizou, porque é como você falou, você podia se pendurar nessa história e fazer um papel de vítima. Exato. E quem ia ganhar com esse papel de vítima? Você, não. As pessoas que te amam, não. Minha família perder, exato, junto. Nossa, exatamente. Porque imagina, se você está aí... Muito menos as pessoas que eu consigo alcançar hoje, poder ajudar com tudo isso, que também não ganhariam, né? Não ganhariam. Mas então, sabe o que acontece? Essa forma automática que é o mais fantástico de tudo, né? É como eu costumo comparar isso quando a gente aprende a dirigir.
é um trabalhão para aprender a mexer na embreagem, tirar a embreagem, acelerar, pensar em trocar de marcha, tem que olhar no retrovisor, ligar a seta, é um trabalhão. Porque isso ainda tudo está no sistema consciente, a gente gasta tempo e energia com isso. Até que a gente faz tanto isso e fica bom nisso, passa para o nível subconsciente. Então, o que a gente é, exatamente aquilo que a gente é, e pratica e vive aquilo, já está automático na nossa vida, está no nível subconsciente de aprendizagem, que a gente começa a fazer sem mesmo nem saber que está fazendo, né? Cria um hábito. Eu falo, cria um caminho sináptico. Então, aquilo já é quase reflexo. Isso aí que você está falando é dos núcleos da base. Então, você faz, já não precisa nem mais ir no consciente. Você já começou a fazer algo e você criou uma rotina para você, um processo de vida. Isso é interessante. Eu acredito muito que as pessoas que, eu vou dizer assim, sofrem, né, com ansiedade hoje, que passam por situações não agradáveis, elas, primeiro, dão muita importância a coisas ruins e não percebem o tanto de coisas boas que estão passando por elas, e acabam ficando bons nisso. Eu sempre falo, a gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência, né? Acabam ficando boas nisso e tornam subconsciente a prática de gerar mais ansiedade a cada dia. Então, é uma forma, assim, irracional e involuntária que a gente se põe nesse processo de gerar mais situações, né, negativas e ruins. Para reverter isso, a gente só precisa aprender uma coisa boa e praticar, para a gente se livrar disso, né? É um caminho até que consideravelmente simples, mas eu entendo que não seja fácil, né? Não existe uma fórmula mágica para simplesmente tomar uma pílula e ficar livre disso, né? Que, por sinal, nenhum remédio funciona assim, você toma uma vez e acaba, tem que tomar por alguns dias, né? Então, enfim, a gente precisa só de lembrar disso para saber o que a gente tem que aprender alguma coisa, transformar isso que gasta tempo e energia e dá trabalho do nível consciente para o subconsciente, até que isso fique automático e reverta o quadro todo, né? Para você deve ter... pera, só um pouquinho. Aqui a Silvia Helena colocou aqui o livro, a autora é Judith Viorst, Perdas Necessárias. É um livro excelente, ela colocou excelente. E é mesmo, esse livro aí foi importante para mim. Por favor. É um livro interessante que ele, quando ele fala das perdas necessárias, são as várias perdas que você tem na vida. E você precisa aprender a ter as perdas. Então, você é um exemplo vivo disso aqui. Por exemplo, você teve uma perda de várias funções corporais. E aí o pessoal fica... aquela história, você perdeu parte das funções. Mas tudo isso faz parte da vida, mas não é a vida. Porque é interessante, né? Porque quando você perde algo, você pode compensar e aprimorar os outros. É como perder a visão, né? Se eu perco a visão, eu desenvolvo uma habilidade para sons e para tato muito maior. E você desenvolveu uma habilidade mental que hoje você pode ser um guia, por incrível que pareça. Você é um guia para as pessoas dentro de si mesmas, né? Você falou, você consegue consertar a pessoa dentro de si mesma. A maioria fica olhando aqui fora, né? Porque os problemas... Não, olha dentro de você. E essa força que você pegou. Sabe uma curiosidade que eu tenho, Renato? É assim, as pessoas que chegam até você, geralmente elas vêm com que tipo de queixa? E no que você pode ajudá-las? Geralmente, o que chega até mim são problemas emocionais, de fundo emocional, basicamente. E daí vem a depressão, vem a ansiedade, e eles querem, na verdade, uma pílula mágica. A princípio, toda pessoa que me conhece ou que chega até mim tem essa impressão de poder olhar e falar, poxa, é um tetraplégico, como é que um tetraplégico pode me ensinar? Essa é uma das dificuldades que eu tinha lá no começo, porque as pessoas chegavam até mim, aí eu na cadeira, chegavam até mim, colocavam uma mão na minha testa e perguntava para quem estivesse do meu lado, ele não está com fome? Ele não está com frio? Ele fala, talvez a cadeira de roda pressionasse um pouco, né? E isso me deixava revoltadíssimo, sabe? Assim, em alguns casos eu quase levantava e tacava a cadeira na cabeça da pessoa. Se você levantasse, ia ser um milagre. Porque é o sentido assim, de inutilidade total, né? Botar a mão na minha cabeça e conversar com quem está do lado.
Então, o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, duas opções de novo, né? Ou eu fico bravo e perco a minha vida, o meu tempo com isso, ou eu dou um jeito de resolver isso. Então, quando eu vejo alguém chegando até mim já meio assim, eu já começo a conversar, eu já começo a falar com quem está do lado. As pessoas do meu lado não se comportam como se eu não estivesse lá. Eu, por exemplo, eu preciso de uma enfermeira comigo 24 horas por dia. Então, a minha enfermeira, quem já me viu, né, nos eventos por aí, a minha enfermeira não usa branco e fica parecendo um vaso do meu lado. Parece que é alguém da minha família, alguém do meu convívio, entende? Uma pessoa comum. Mas se eu tiver alguma coisa, ela está lá do meu lado. Então, porque o meu caso necessita isso. Mas, enfim, então as pessoas chegam perto, eu já começo a falar, já começo a conversar e falar. E as pessoas têm uma mudança assim, fisionômica, assim, tipo de, opa, mas ele está falando, ele consegue ver como é que é e tal, e sabe, fica a impressão é totalmente outra. E isso muda muito, né? As pessoas falam, poxa, e como é que é? E uma das palestras, eu lembro, em Minas, eu estava falando e tal, no final da palestra um rapaz veio até mim e não parava de chorar, não conseguia nem falar. E ele sentou, tá na cadeira do meu lado, ele sentou e me pediu desculpa e tudo mais. Então, assim, rapaz, você sabe que ele era marceneiro, é marceneiro, né? Tipo assim, a gente é simples, a gente nunca tem problema com nada, e sabe que por um descuido de data e tal, meu nome foi pro SPC. E é um problema sério, porque eu nunca devi nada para ninguém, ele tava aquilo tinha acabado, era o fundo do poço para ele, né? Ele falou assim, você sabe que te ouviram falar aqui agora? Eu tô com vergonha, cara, porque o meu problema, tipo, segunda-feira eu resolvo isso no banco, isso é uma coisa que não tem problema nenhum, Não né? tem E já nada, tô né? achando que é o fim da vida, e escutando você falar dessa forma, e depois de ver toda a palestra e ver os slides e tudo mais, sabe assim, então é um impacto muito grande. Foi aí que eu percebi o impacto gigantesco que eu posso causar na vida das pessoas e usar isso, que talvez as pessoas olhem para mim e falem, poxa, com dó, com piedade, não preciso disso, entendeu? Eu preciso só que você entenda que se um cara nessa condição conseguiu, todo mundo consegue, é possível, né? É possível. E aí vem aquela história, as pessoas, poxa, mas eu perguntou das reclamações, né? As pessoas falam, poxa, mas eu já faz X anos que eu tô numa depressão brava, não consigo sair, eu sofro de muita ansiedade, não consigo trabalhar, meu marido já também não aguenta mais estar influenciando no meu casamento, meus filhos e por aí vai, né? Aí eu falo assim, poxa, mas peraí, já tentou? Ah, já tentei tomar remédio, já tentei, não, você tentou se curar de dentro para fora? Tentou se dar uma chance? Não, nada resolve, não sei o quê. Eu falei assim, olha, você já jogou alguma vez na Mega Sena? Mega Sena do fim do ano. Que todo mundo já tem jogado, né? Já jogou pelo menos uma vez, né? Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena de Natal, no final do ano? Você percebe que é muito menor do que qualquer outra chance que você tem e se acredita naquilo e joga todo ano? Por que você não usa essa crença, então, para acreditar que você consegue se livrar disso, consegue curar essa problemática de fundo emocional, seja ela qual for, mesmo gerada por um problema definitivo ou não, né? E consegue melhorar a tua vida. Aí as pessoas olham para mim e falam assim, realmente não faz sentido, né? E como é que eu faço? Né? Porque o que está aí e o como é que é? E foi daí que eu desenvolvi, né? Uma metodologia onde enfim, a gente não tem fórmula mágica, mas a gente tem uma reestruturação mental, onde eu faço um treinamento, e eu chamo de treinamento e fortalecimento. A gente aprende, executa, e quanto mais você faz aquilo, até que tu fica tão forte que a tua mente... Porque os problemas, eles vão acontecer, né? As Sim. situações, a gente vai se deparar com elas, a gente tem que tomar decisões a todo momento da nossa vida. A diferença é a qualidade da mentalidade que você tem frente a cada problema. Então, é E aqui está nesse ponto de vista. E aqui é o grande segredo, né? Porque as pessoas acreditam que vai se resolver tudo lá fora. Não se resolve as coisas lá fora. Então, quando olham para você, eu acho que devem ter reações as mais estranhas possíveis. Por quê? Porque no fundo as pessoas não estão nem olhando para você, estão olhando pelas mesmas, né? Tipo assim, imagina se eu passar por um lugar desse que eu não consigo nem imaginar. Então tem muitas pessoas que querem colocar distância. Tem outros que têm uma estranheza enorme, que não sabe o que fazer diante de algo que é novo, né? Se você foi novo para você, quando olha as pessoas também, depois que você entende, aí fica mais fácil. Mas
é um choque para as pessoas, porque sabe uma coisa que eu acredito que deva acontecer? Tem pessoas que vivem se pendurando em historinhas, não consigo por causa disso, não consigo por causa daquilo. Aí quando olha para você, fala, bom, agora o que eu faço com as minhas historinhas que eu digo que é desse tamanho, um negócio enorme, é como falar, conta lá, minha vida acabou, eu quero matar, quero morrer, quero não sei o quê. E aí, de repente, aí você olha, fala, gente, o meu problema é isto aqui. É isto aqui. E essa noção é a interpretação desse problema que muitas vezes a mente das pessoas criam tantas dinâmicas doentias e elas adoecem pela mentalidade dela. É pela forma de olhar para a vida, não é pelo problema da vida. Sabe que eu sempre digo assim, as escolhas são sempre nossas, né? E o problema de cada um, não importa o tamanho comparando com o outro. O seu problema é o maior a ser resolvido. Sim. Então não tenta a minha comparar... dor de dente, se tiver agora, é maior do que o problema que você tem, porque é a minha dor de dente. Quando eu estava na 5ª série, a minha prova de matemática era o meu problema maior, igual o problema que o meu pai tinha trabalhando e ter que sustentar a família em proporções de cada um, entende? E eu costumo sempre dizer, e eu inventei até a teoria do pensamento reverso, né? Porque eu falo assim, olha, quem quer vai lá e faz. Quem não quer, inventa uma desculpa. Então, quantas pessoas que a gente conhece que estão por aí inventando desculpa e se explicando para outras pessoas? Eu leio isso, né? Isso não é de agora por causa do acidente, isso sempre foi assim. A minha leitura que eu faço dessas pessoas é de que elas não querem fazer. E estão tentando me convencer e se convencer de que alguma coisa mais importante ou melhor aconteceu porque elas não podem fazer aquilo. E aí começam a colocar outra prioridade em cima daquelas que eles não quiseram fazer, e coloca outra e nunca fazem nada. Agora, olha só o pensamento reverso que eu uso para isso. Para um pouco, tenta fechar o olho e passar um filme da tua vida e ver quantas vezes você tentou explicar o porquê não podia fazer alguma coisa ou porque não queria fazer alguma coisa. Não é porque você não quis fazer aquilo e queria explicar para outra pessoa para ter uma autoafirmação daquilo. Então, eu acho que aquela frase, né? Chega de desculpas, tá bem apoiada aí, porque quem quer vai lá e faz. Igual a gente passou aí no ano passado pelos 50 anos da viagem à Lua, né? Como é que foi a primeira viagem à Lua? A primeira viagem à Lua foi assustadora, porque o primeiro astronauta falou assim, eu posso explodir na saída, no meio do caminho, na volta, a qualquer momento eu posso... Se voltar, né? E pode se perder no espaço também. Mas o que aconteceu? Ele foi lá, fez e voltou. Isso aí serviu para mostrar para os próximos que era possível. Se era possível, a gente só precisa fazer melhorar cada vez mais. Né? O atleta que correu 100 metros rasos a menos de 10 segundos provou que aquilo era possível. As outras pessoas só precisavam fazer aquilo, fica melhor a cada vez. Concorda de que ninguém inventou desculpa, né? E o primeiro astronauta tinha todas elas. Poxa, eu posso explodir 1 metro do chão, né? Pode explodir já. Mas ele foi lá e fez, porque ele quis, ao invés de inventar desculpa. Né? Então isso serve para provar que se a gente quiser, tem uma saída. Pode não ser a melhor do mundo, mas pode ser a sua melhor saída. Pode ser que você não transforme a vida de ninguém, mas você transformando a sua vida vai ser o exemplo da tua contribuição para o mundo, né? Interessante, isso aí que você estava falando me lembrou muito uma frase do Sartre que eu uso muito, que ele fala assim, não importa o que aconteceu comigo até hoje, o que as pessoas, o que o mundo fez comigo até hoje, sim, o que é que eu vou fazer a partir disso comigo? O que eu vou fazer comigo a partir disso? Porque agora a responsabilidade é toda minha. E muitas vezes as pessoas só acordam para essa dinâmica quando passam por situações difíceis, com alguma perda importante na vida. Traumática. Perda de pessoas aqui fora, perdas internas. A gente aprende na vida de duas formas, né? Pelo amor ou pela dor, né? Então, o trauma geralmente é mais forte. E Mahatma Gandhi dizia já, né? Comece sendo você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Então, as pessoas reclamam muito porque não tem oportunidade, porque não tem a chance. Então, construa a tua chance. É nessa hora que eu falo que se a gente focar em tudo que a gente pode controlar e não estou nem falando de lei de atração, de energia e tudo mais, mas se você focar em ser bem feito aquilo, você pode controlar.
e for sendo, né, fazendo, não só falando, ou de uma forma falando, só mostrando aquilo que você pode controlar dessa forma, tornar tudo possível, essa forma, em tudo que você pode controlar, e tornar também mais possível e suscetível aquilo que você não pode controlar. Né, que vai ser o melhor exemplo que você pode dar para outras pessoas, são outras pessoas se referindo sobre você a outras pessoas da melhor forma possível, e é dessa forma que a gente alcança aí, enfim, né, o que a gente não pode controlar. E as pessoas reclamam às vezes porque elas não sabem disso, né, não sabem o poder que elas têm. É interessante porque o Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica, que é uma das abordagens que eu sigo, ele tem uma frase interessante que ele fala assim: cuidado com as vítimas. Elas não querem solução, elas só querem aliados. E aí, ficam vendendo essa história. E é interessante que até o trabalho com as pessoas que estão perto de pessoas doentes ou vítimas, por exemplo, com certeza o pessoal não ficou te vitimizando tanto da sua família, eles acreditaram na sua força. Então, Desde isso também óbito, ajuda. Desde, assim, vai conseguir, ele tem garra, ele tem força. Então, eles olharem você uma pessoa com dignidade, com força e com capacidade. Eles não olharam para a possibilidade negativa, e sim para as dinâmicas positivas. Então, é interessante, eu fiquei admirado e ver a família como colocou isso, porque de repente a família fica, não pode, não vai, e só vê coisas doentias e negativas. Então, eu vejo que você teve uma boa base familiar, então esse amor da família veio uma base muito forte, interessante, né? Diz que a gente vem para a vida preparado para os nossos desafios. E, de repente, você veio ter uma preparação interessante. Talvez eu ficasse, né, dos 2,8% de lesado medular de cervical 3 que ficam com o intelecto preservado, até aquele momento eu estava no estado vegetativo, porque eu não me lembro, e eu me lembro exatamente do dia que meu irmão chegou lá e estava assim, com a cabeça na minha frente, assim, que eu abri o olho e é a lembrança. Eu não me lembro do acidente, tudo que eu contei do acidente foi Mas não lembro da os mesma. outros me disseram, eu lembro da rotatória, eu me lembro que estava muito devagar e tudo mais, mas eu não me lembro do acidente em si, e até o domingo à tarde eu já estava operado, coloquei eu preparei algumas fotos aqui, mas não tem como a gente colocar mas eu tenho 8 pinos, né, de C2 a C5, Sim, parafusado mas você está até com uma boa mobilidade no pescoço, hein? Não, demais, olha só. Opa, fiquei admirado, viu, cara? Pois olha, principalmente fica mais travado aqui, né? Porque fica precisa travado, fixar, né? Tá vendo que eu prefiro me apegar a esses pontos, pequenos detalhes, do que uma coisa tão ruim que mudou tudo, me deu outra chance de poder ser quem eu ainda sou e quem eu era antes, né, e transformar tudo isso num potencial ainda maior, ao invés de ficar aí escondido, né, encostado no meu pescoço quebrado a vida inteira aí reclamando, né? Vamos fazer o nosso melhor para poder alcançar outras pessoas. É interessante, eu trabalho, sou médico, eu trabalho muito com essa área da doença e principalmente da psicossomática. E um foco enorme que eu coloco é a capacidade interna da pessoa de se curar. Hipócrates já falava, o importante não é olhar a doença, é olhar o doente. É olhar o ser humano que está lá dentro. Você nunca fica olhando para a doença, você olha para o doente. Não é isso que a gente aprende nas faculdades de medicina, né? Mas é a base da medicina essa. E como as pessoas, elas adoecem pela mentalidade e pelo mundo emocional que elas carregam. Porque quando você começa a ver que você é vítima, você não vai conseguir. E aí eu lembro da frase do Gerald Ford, que você deve conhecer também, assim, se você acredita que consegue ou não consegue, tanto faz, você sempre terá razão. Porque se acreditar, você acredita naquilo, você tem razão. Porque aí você está montando. E o medo de existência é uma proteção mental que a gente tem natural. Né? Exato. E Hipócrates falava uma coisa interessante, serve até hoje, eu uso muito, que é assim, antes de você tentar curar alguém, ou ajudar alguém a se curar, pergunte a ele se ele está disposto a abrir mão daquilo que o mantém doente, ou daquilo que o adoeceu. Porque as pessoas ficam penduradas nessa história. Então, por exemplo, eu prefiro ficar doente porque eu passo a responsabilidade da minha vida e da minha dor para o outro. Quer dizer, eu não tenho responsabilidade. Você entendeu? A minha doença que faz isso, né? E as pessoas pensam, tá ruim, mas se eu tentar melhorar, pode piorar. Se eu tentar piorar. pode piorar.
Então, melhor assim, melhor deixar desse jeito mesmo, porque pode piorar e eu não quero ser responsável por isso. Né? Então, e essa dinâmica da cura interna, Hipócrates falava, é importante olhar para o doente, que o poder de cura está dentro dele. E tem certas coisas, o Hellinger, na sistêmica, ele fala uma dinâmica importante, ele fala assim, primeiro você tem que aceitar a vida do jeito que é. A realidade do jeito que ela é. A realidade da minha família. Não é a melhor família do mundo, não é o melhor pai e mãe do mundo, não é... Gente, meu país não é o melhor do mundo, não sei o quê. Gente, é aceitar a realidade, é olhar para a realidade. Quando você aceita a realidade como ela é, você ganha dignidade e força para seguir. Exato. Com aquilo que realmente é. Não dá para mudar a nossa história de vida, não dá para mudar o que aconteceu no passado. Mas o que dá para mudar é do presente para o futuro. E quando as pessoas ficam nessa ansiedade, ou mesmo na depressão, no fundo, é uma grande dificuldade de viver o presente. O que realmente é. E você mostra que está aqui. Ficam presas em amarras, Na verdade, é um sentido que eu vejo, é só uma falta de alinhamento da expectativa com a realidade, né? O pertencimento, como o senhor estava falando no começo aí. Isso. As pessoas até se imaginam de uma forma diferente, acreditam que transmitem uma imagem diferente, mas o que as outras pessoas leem sobre a gente ou sobre outras pessoas, não adianta, você pode falar quanto quiser e tentar convencer, porque a leitura vai ser sobre as suas ações e aquilo que você faz, né? Então, esse alinhamento de expectativa com realidade é muito importante, e para que a gente saiba que a situação, os problemas, eles podem acontecer e eles vão acontecer de qualquer forma que seja. A diferença é como é que você vai abordar com isso. Né? Vai querer aprender com isso e tornar cada vez melhor a sua vida, ou vai ficar reclamando porque aquilo só acontece com você o tempo todo. Sim, A síndrome do urubu. Só que o urubu resolveu mirar na minha cabeça, né? Tem gente que fica assim, né? Mas é interessante, por exemplo, se você pegar uma pessoa que, eu tenho muito medo de ter câncer, muito medo, ela já está com câncer. O câncer está na cabeça dela. Ela já vive no câncer, né? Então é impressionante. Eu tenho medo de ficar pobre, já está pobre, né? Porque a mente... São pessoas, ou então a mentalidade antiga, né? Eu preciso guardar dinheiro, porque se eu tiver problema no fim da vida, eu tenho dinheiro guardado. Ele está guardando dinheiro para poder ter problema no fim da vida. Não é? Eu vou viver amanhã, não hoje, né? Uma coisa engraçada, né, mano? E o aprendizado da doença, eu passei por uma outra situação, eu infartei, fui para UTI também passei por uma situação a gente tem que olhar para a morte. E interessante, quando a gente olha para a morte, a gente valoriza a vida. Exatamente. É na morte que nós valorizamos a vida, que assumiu sua imagem. Agora sim. Então, pronto. Desculpe. Mas é o tipo da coisa assim, que nós temos controle, né? Como falou, aqui deu um enrosco, começa tudo outra vez e vamos ver se dá certo. Agora, poderíamos ficar todos ansiosos e nervosos e culpando o mundo, né? A gente poderia fazer isso, né? Culpar tudo, essa tecnologia que não presta, que não serve. E perder a chance de estar de volta. Exato, Mas assim vamos ver o que está acontecendo e vamos ver o que dá para fazer. E se não desse para conversar, deu algum problema, pronto, a gente encerra, marca outro dia. Não, o importante é trocar essas informações, é interessante. Eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui está podendo aproveitar muito essa dinâmica, porque eu também já fui esse doente, eu também já passei lá, ficar olhando o teto de hospital é um saco, né? Você ficou vendo o teto de avião, né? Eu sempre falo assim que os médicos deviam andar de maca, porque você fica olhando teia de aranha lá no teto do hospital, aí você vê coisas. Até os administradores também, passeia de maca, porque os doentes olham para o teto. E o teto ninguém presta atenção, então é um negócio estranho. Eu fiquei 47 dias, né, até chegar ao Brasil, e na UTI em Singapura, não tinha televisão, não tinha nada. Eu tinha só um relógio de parede para poder ficar assistindo, né? Não, isso é horrível. Começa a ficar brincando com o ponteiro, contando o tempo. E é muito engraçado. É enlouquecedor. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estava conversando aqui, eu acho que você até ouviu. Tem algo que quando nós estamos no papel do doente,
frequentemente nós somos vistos como objetos, é uma massa, um corpo que a gente tem que ficar mexendo. Isso afeta demais o ser humano que está lá deitado. Como você falou, na UTI você tem um reloginho, gente, precisa ter alguma coisa para você se conectar com algo. É impressionante, parece uma tortura. O mundo da UTI se torna uma tortura. Aliás, precisaria muito humanizar o atendimento do doente em todos os níveis. Não é só no consultório, mas dentro do hospital, dentro de uma UTI, que as pessoas não valorizam as dificuldades emocionais e essas histórias. Eu estou lá, não posso fazer nada. Eu tenho que ficar preso a um relógio, achar alguma dinâmica. Isso é enlouquecedor, isso. Vista do que a gente está vivendo hoje com essa pandemia também, né? Porque o que acontece muito, que eu tenho visto, são problemas de escaras, por exemplo, né? Que eu tive muito problema com isso e hoje eu alerto as pessoas disso. E você vê, né, que 14 dias de hospital, apenas uma semana de hospital, algumas horas já é suficiente para que essas escaras se abram. E não é por falta de atenção, mas talvez seja essa, não humanização, mas esse tratamento como objeto, né? Já que o foco é, por causa de pandemia e coisa e tal, acaba se levando a um quadro que vai ser muito ruim, que já é conhecido e que as pessoas não dão importância para isso tudo, né? Da mesma forma, o modo de tratar a outra pessoa. A gente está acostumado a ver um mundo teoricamente normal, mas o que é normal e o que não é normal? E eu senti muito isso na pele quando eu chegava, por exemplo, em locais de pessoas, eu vou dizer assim, pessoas normais, mas assim, não na situação que eu me via, né? E o que eu escutava muito e via muito eram pessoas me olhando e fazendo comentário de longe, algumas apontando, outras olhando com uma cara de dó, que chegavam até mim, simplesmente colocavam a mão na minha cabeça e conversavam com o do lado. Isso tudo acaba construindo um monte de barreiras que as pessoas acabam se limitando por isso, né? E quando a pessoa começa a ter essas barreiras e dificuldades e começa a se aprofundar muito nisso, isso começa a refletir nas pessoas mais próximas, familiares, amigos mais próximos, e as pessoas simplesmente começam a se afastar umas das outras, né? Então a gente desenvolve aí, eu pelo menos enumerei algumas fases de tudo que eu passei, que eu acho que todas as pessoas atravessam, e quando a gente sabe o que possivelmente pode acontecer daí para frente, a gente consegue evitar com que essas fases se aprofundem ou durem muito, né? Então, são caminhos já percorridos que a gente consegue reverter isso, mas o ponto de partida é dentro de cada um, né? O que fazer com isso? Como é que a gente faz? Reclamar ou lutar? Está dentro de cada um, e isso vem, como o senhor comentou antes, desde antes, né? Lá atrás, do lado de família, isso é construído de quando a gente nasce e aprende a conviver, né, junto com as outras pessoas. E olhar sempre com uma dinâmica de você é capaz. Isso eu vejo muito no mundo da infância. Quantas vezes os pais olham para os filhos e ficam vendo os filhos como incapazes, impotentes, que não conseguem. Isso aí afeta muito lá na frente. E aí eu tenho algo assim, só de ver você nessa dinâmica, eu tenho que parabenizar os seus pais, sim. E não é à toa que você foi para o outro lado do planeta e você tem um amor internalizado. Isso aqui para mim é essencial, você não precisa ficar perto. Você sabe que você pode contar com as pessoas que você ama a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. E quando está perto, até eu falo assim, posso até perder os meus pais, posso perder as pessoas que eu amo na matéria, mas eles estão vivos dentro de mim, essa força está aqui. Dentro do que você ajuda essas pessoas, Renato, que dicas você daria para o pessoal aí, o que passam mais por essas dinâmicas de ansiedade, uma dica aqui para ajudar essas pessoas a avançarem? Olha só, eu acho que, assim, primeiro ponto de todos, né? A gente, por proteção, talvez, a gente tenta não só se vitimizar, mas se apegar para tomar mais cuidado ao que é negativo. E como a gente diz que, né, uma crítica acaba com 10 elogios, uma coisa ruim pode acabar com várias coisas muito boas que estejam passando na sua vida,
e você não esteja dando valor. E eu estou falando nesse sentido, não só de ser positivista, ser positivo o tempo todo. E as pessoas, não, mas eu penso positivo. Né? As pessoas pensam assim, não, tudo vai acabar bem. Se não está bem é porque não acabou ainda. Mas Deus vai ajudar, vai tudo acabar bem. Mas cadê a tua parte nisso? Eu não estou falando só em transformar e ser positivo o tempo todo. Eu estou falando em prestar atenção em coisas boas que você está deixando passar desapercebidas e se agarrando a uma coisa ruim, né? Então, acho que o poder de construção mental tem que ser fortalecido nesse ponto de você tudo bem, as coisas ruins podem acontecer, mas o que de bom a gente aprende com isso? Como é que a gente se vê nesse quadro? E como a gente pode tentar fazer com que isso fique melhor? As pessoas precisam construir na mente delas uma rota melhor de desenvolvimento e praticar isso. No começo pode ser difícil, mas foi exatamente isso que elas fizeram quando elas construíram essa crise que elas reclamam tanto hoje. Ninguém nasceu ansioso, ninguém nasceu depressivo. Alguma coisa aconteceu e aí você começou a dar tanta importância para aquilo. Aquilo começou a acontecer mais vezes e você começou a dar mais importância ainda. Começou a ter mais força, né, que é a frequência e o tamanho daquilo, e hoje está desse tamanho, sabe? Então as pessoas precisam só tomar cuidado com as oportunidades que elas estão deixando passar em branco e a forma com que elas interpretam e constroem esse sentimento. Então eu costumo sempre trabalhar com antes dessa construção do sentimento, porque o que constrói o sentimento é a interpretação, né, um modo mais superficial de explicar, a interpretação de todas as informações que chegam até a gente. E essa interpretação depende da gente, não do que a gente quer agora, mas do que a gente tem construído desde quando era criança. Como é que você vai receber um elogio? Poxa, um elogio todo mundo recebe dando risada, sendo confortado por ele. Mas como é que você recebe uma crítica hoje? Uma situação ruim? As pessoas às vezes explodem e perdem o caminho porque aquela situação ruim puxa outra coisa pior ainda. E uma pessoa tenta explicar uma coisa ruim com outra coisa pior e por aí vai. Mas antes disso, se a gente parasse um pouco, usasse aí bastante empatia para saber o porquê aquela informação está chegando até a gente, né? Um pouco de sinergia para juntar aquilo que você não sabia com o que você já sabe, né? Juntar essa informação que, poxa, talvez eu não soubesse disso, está chegando até mim, eu vou juntar o que eu já sei e vou aproveitar essa informação para construir um sentimento de crescimento, para aproveitar tudo isso para eu poder crescer como pessoa e causar, né, em mim mesmo essa transformação que vai mostrar para outras pessoas uma visão diferente do que eu sou, do que eu posso. E eu ensino muitas pessoas a comemorarem as pequenas vitórias, porque se a gente comemorar cada pequeno passo dado, a nossa mente é igual quando a gente era criança, né? Tipo, você pode brincar se fizer a lição de casa, só vai comer doce se almoçar, comer a comida toda. Então a gente tem que treinar nossa mente a ser estimulada e a ser recompensada a cada pequena vitória, porque as pequenas vitórias somam uma grande vitória lá no final. Né? E dessa forma, é uma forma que a gente constrói não só um sentimento totalmente diferente do que seria aquele de raiva, rancor, depressão. Aí as pessoas começam a ser limitar as pessoas mais próximas delas, a se achar não capazes de fazer mais nada. E o contrário disso é simplesmente o efeito borboleta, aquela mudança lá atrás que deveria te trazer ao você consegue, você pode. Pensamentos de outras pessoas não devem influenciar na sua personalidade, mas te dar informação sobre aquilo que você não sabia, sobre você mesmo ainda, poder construir a tua mente e o seu sentimento de uma forma positiva. Sabe que você vai falando isso, me veio algo assim, uma coisa que eu vejo muito, e acredito que você também tenha visto isso. As pessoas, elas têm uma fantasia que a vida tem que ser perfeita. As pessoas têm a fantasia que tudo tem que dar certo. Gente, a vida não é assim. E aí, quando aí você fala da crítica que veio de fora.
E as críticas que vêm de dentro, as pessoas se criticam, se culpam, se torturam por cada coisa. Parece que o tempo todo eu estou procurando um defeito em mim. É como assim, eu vou olhar, vou achar um defeito. Eu vou olhar, vou achar alguma coisa que está errada. E aí começa, não devia, porque isso aqui não pode, porque é um drama, parece que fica uma tragédia dentro da pessoa. Acho que a maior tragédia mesmo é essa autodestruição que as pessoas têm, essa falta de se amar do jeito que é. Eu só me amo se eu for perfeito. Eu só me amo se pesar tanto. Eu só me amo se tiver... Gente, se eu encaixar na roupa, não sei o quê. Eu costumo chamar isso de uma forma retilínea de pensar, né? A pessoa ela tem um sentimento, a mente dela só sabe um caminho. Aquilo vai levar ela vai dar um problema, vai criar um pânico, vai gerar alguma situação que vai dar ansiedade e alguma coisa ruim vai acontecer lá na frente. Se você só soubesse aquele caminho, né? E a gente precisa treinar nossa mente a trabalhar de uma forma mais cíclica, a procurar por aquilo que está em algum lugar escondido lá, que talvez você não tenha reparado ainda, mas que a gente começar a perguntar, né? O porquê isso está acontecendo? O porquê isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por variáveis, entre tantas variáveis que a gente pode encontrar, talvez uma delas seja a solução, né? Aquela frase que diz que a solução está dentro do próprio problema, né? Então, eu acredito muito dessa maneira da gente construir o nosso poder de autocura e autobusca da própria solução. Eu sempre comparo assim, às vezes a gente anota alguma coisa no telefone, num papel, e acaba não sabendo onde coloca esse papel, né? Ele está em algum lugar, a gente só precisa procurar. E uma hora acha. Quanto mais a gente procurar, mais fácil a gente encontrar. Mas se a gente desistir de procurar, o pensamento retilíneo, a gente nunca vai encontrar e dá por vencido. Se você continua procurando, uma hora ele aparece, uma hora você acha. Eu estou rindo que você deu esse exemplo do papel. Eu viajei com os meus pais para Portugal, da primeira vez que meu pai estava voltando, minha mãe estava indo pela primeira vez, depois de décadas, né? Nunca tinham saído do país, aí fui lá com eles. Aí nós íamos para a Ilha da Madeira, e aí meu pai tinha anotado num papel o telefone do irmão dele que mora na Ilha da Madeira. Quando chegamos em Lisboa, que a gente ia trocar de avião, aí eu falei, bom, pai, o tio já está sabendo o horário, já tinha todos os horários. Não, eu escrevi aqui num papelinho, aqui, o telefone dele é para ligar para ele. Eu falei, putz, para ligar, mas já tinha até passagem. Então vamos ligar, vamos. Mas cadê o telefone dele? E aí fica, não, mas eu escrevi no papel, e começou a história do papel, você foi falando, mas me veio a cena. Eu olhando aquilo, aí começou meu pai e minha mãe discutir, porque o papel estava aqui, o papel estava lá, e eu falei, meu Deus do céu. Falei, bom, precisa resolver o problema. Aí foi, briga, discutem lá, e aí começou aquela cena, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Eu falei, bom, o papel não está aí, sumiu o papel, aí depois descobriu que minha mãe pegou o papel e jogou no lixo. Ah, mas aquele papel que estava ali? Eu achei que não era nada, joguei fora. Isso no Brasil. Aí eu falei, bom, gente... O que dá a solução? Vamos buscar a solução? Solução é simples. Ligar para o Brasil agora da madrugada. Não vamos ficar acordando lá os parentes lá para pegar o telefone. Aí eu até mesmo falei, podia ter pego o telefone do meu tio. Mas eu falei, gente, nem imaginava essa situação. Mas qual é o problema? Chega lá. Quando chegar lá, tá mais tarde, ligamos para o Brasil, se for necessário, e aí pega o telefone, a gente tem muito contato. Para que tanto estresse? Sabe assim... Vamos ver a solução do problema. Não fica assim, a culpa é de quem? A culpa não sei, a culpa não sei do quem. Eu falei, oh meu Deus do céu, resolve. Foi muito interessante essa história. E quando você foi falando, me trouxe essa cena aqui. Foi muito engraçado. E no fim, não precisou de papel nenhum. A hora que chegou lá, aluguei um carro, meu pai olhou ali, já sei para onde ir, o que fazer. Fazia 50 anos que eu não ia lá. E deu tudo certo, ele chegou na casa. É uma coisa impressionante, né? A memória, as coisas. Foi muito interessante. Mas a cena do papel é uma das cenas de família que a gente encontra e dá risada até hoje. Porque papel, quando você for parar o papel... A situação é boa quando a gente tem história para contar, né? Exato! E aí eu estava falando isso exatamente pensando nisso. O que dá graça nas viagens não são as coisas que dão tudo certo. São as coisas estranhas que acontecem. Que acabam dando errado. Que dão errado. E aí você vai ver o que você vai fazer com aquilo que deu errado. Aí eu falo, o pessoal gosta de jogar na nossa vida como uma jornada, uma viagem. Que a gente tem que fazer.
E as pessoas às vezes ficam muito tristes e muito... elas ficam imutáveis no sentido de ter que, às vezes, recomeçar, né? Eu pensei, se a gente pensar que a gente tem o recomeço, poxa, de novo tem que recomeçar, mas olha pelo lado positivo da coisa. Você tem a oportunidade de fazer alguma coisa de novo, com uma carga, uma experiência muito maior e muito melhor dessa vez, né? E com uma experiência que você já trouxe do passado. É interessante, aquilo que você aprendeu, o que valeu a pena você repete, o que foi errado você aprende e faz diferente. Eu sempre faço uma comparação, a vida é que nem um videogame. Todo mundo, a juventude aí, todo mundo, não só a juventude, um monte de gente gosta de videogame. Qual é a graça do videogame? A graça do videogame não é ficar na primeira fase e você acertar tudo. Ah, fiquei na primeira fase. A graça é, vamos para a próxima fase. A próxima fase é mais difícil. Mas todo mundo quer ir para a próxima fase. Falei, a vida é exatamente igual. Aquela primeira fase... Ih, agora pegou uns. Então, quando você vai para a próxima fase, é mais difícil, você vai ter mais dificuldade, você vai ter que desenvolver novas habilidades. E a vida está nos levando o tempo todo para outras fases. E aí o pessoal gosta no videogame de ter mais dificuldades. Quando chega na vida, quer uma facilidade enorme. A vida não é assim. A vida, para mim, é uma grande escola. E essa analogia é muito boa. Essa analogia é muito boa, porque às vezes as pessoas querem alcançar outras fases mais rápido e acabam esquecendo de aproveitar aquelas fases que elas estão vivendo, passando, né? Acontece exato. E se não souber fazer aquela fase inicial, exato. Tem gente que quer pegar elevador, né? Ele não quer subir a escada. Exatamente. Aí eu quero chegar lá. Quantas vezes eu escuto assim, Fernando, como é que faz para resolver de uma vez por todos os problemas que a gente tem? Gente, como é que consegue fazer isso? Se resolver uma vez por todas, não tem mais para viver. Você não precisa mais viver, já acabou tudo. Pois é. É uma coisa assim, a vida perde a graça. E de alguma forma, a vida é isso, são os desafios. Aí você pode ver a situação como um grande obstáculo ou como um desafio. Como uma parede intransponível, um degrau para você subir. E aí depende muito do que você vai fazer, como é que você vai interpretar os obstáculos que a vida te dá. Tem alguns que aproveitam como um degrau e sobe para o próximo nível. Tem outros que ficam chorando lá. E essa é a grande diferença, é a interpretação dos obstáculos. O que eu vou fazer com a minha vida? Agora, quando acontece algo, né? o que eu vou aprender com tudo isso? O que eu preciso aprender com tudo isso? O que eu preciso fazer com tudo isso? Que desafio é esse que está na minha frente? E o que eu vou conseguir fazer em relação a isso? Então, essa é uma mentalidade de quem realmente vai estar vivendo, né? Tem pessoas que estão na vida aqui, mas estão passeando. Uma vez eu vi uma frase, eu sempre esqueço o autor. Ele fala assim, no planeta Terra, aqui não tem passageiro, aqui é tudo tripulante. Tem gente que acha que veio para cá para ser passageiro, para passear por aqui. Nós não estamos passeando aqui, nós somos tripulantes, nós fazemos parte de tudo isso. E é interessante o quanto você agora, olhando você de outro ângulo, né, de outra forma, você agora está contribuindo muito para as pessoas de uma forma impressionante. Aquela mesma missão que você tinha não mudou, a missão é a mesma. Impressionante, você colocou uma missão, né, de ajudar as pessoas e fazer. A sua missão é a mesma, não mudou nada, é o jeito diferente de fazer. E com certeza você está pegando muito mais pessoas do que antes. Exato. As pessoas, para passar por essa transformação, como eu falava, né, do efeito borboleta, elas só precisam saber o momento de escolher isso, aceitar isso e aprender com isso, ou viver sofrendo com esse problema, né? E as pessoas, às vezes, por causa de uma chavinha que deve ser trocada lá atrás, passam um período muito grande de tempo, e no meu modo de ver, o tempo é o nosso bem mais precioso, né? O que a gente consegue aproveitar desse tempo, ou passar por esse tempo perdendo ele e não volta, e um tempo muito grande, simplesmente porque tem ou medo, ou receio, ou se sentem incapazes, e de tanto pensar dessa forma, acabam simplesmente não modificando nada, né? Acabam ficando naquela situação por um tempo muito grande. Bom, estou vendo aqui o horário, já estamos 1h30 aqui, mas dava para a gente ficar conversando aqui, acho que mais uns 3 anos por aí, só para
Mas foi muito gostoso falar com você, Renato. Eu adoro conhecer pessoas que conseguem fazer essa grande transição. E nada melhor do que mostrar um exemplo vivo nisso. Quando a gente fica falando, Fernando, você acha que a vida é fácil? Fernando, gente, a vida não foi feita para ser fácil. Se fosse, senão a gente não precisava ser adulto, virava criança e ficava brincando na vida. A vida não foi feita para isso. E aí foi muito interessante, é uma gratidão enorme por você estar aqui, compartilhar a sua história de vida, a sua mentalidade, o seu jeito. Por quê? Para mostrar, é possível sim. Os maiores obstáculos que nós temos, nós colocamos no fundo, somos dentro de nós somos as nossas amarras. Exatamente. Aí fica assim, porque é o meu corpo, é a minha doença, não sei o quê. Gente, todos nós somos doentes. Eu não conheço ninguém que seja completamente saudável, não existe. A doença está aí o tempo todo, a questão é você entender o que essa doença está falando com você. E quando você consegue aprender... Você vai permitir que ela te afete, né? Exato. Emocionalmente, pelo menos. E não tem que deixar. E tem que deixar. Você me fala, a doença é a nossa melhor amiga. Ela veio para nos ajudar. É interessante, ela veio para nos salvar de muitas dinâmicas doentias. Mas o que... Ela vai mostrar um caminho. É impressionante isso. Quanto mais eu mexo com a doença e trabalho com a doença, mais eu consigo entender que a doença, no fundo, faz parte da nossa jornada de vida. Ela não é alguma coisa de fora que apareceu do nada. Ela tem um significado e ela vem porque tem uma função sagrada, fazer mudanças importantes na nossa vida. Ela tem uma função sagrada. E a hora que eu olho para tudo isso, eu faço uma reverência à vida e à forma como a vida está sendo oferecida para mim. Quem sou eu para dizer... Né? E além do físico do que a doença tira das pessoas, né? Esse poder de morte ou não, a gente tem que levar em consideração a parte de crescimento mesmo, mental e emocional, que isso tudo pode levar e arrastar por anos, né? As pessoas, que a gente está falando, tem medo de ter um câncer a vida inteira, acabam perdendo muito tempo, perdendo a própria vida, com medo de uma coisa que possivelmente não vai acontecer, né? Ou que provavelmente nem aconteça. Medo da morte, eu tenho medo da morte. Já quem tem medo da morte tem medo da vida, né? Porque não sabe nem viver, né? É interessante, quanto mais fica, estou com medo da morte, qualquer coisa não vai dar certo, não posso pegar o avião, senão vai cair, não posso fazer isso, senão vai dar problema, não posso sair daqui. Gente, isso é uma prisão absurda. Exato. E quantas pessoas estão aprisionadas nesse lugar? E aí eu olho para você e fica assim, quem está olhando, você está preso nas suas condições físicas. Não, você está livre. Você é uma pessoa livre. E a liberdade está dentro de cada um de nós. Quem é preso é quem tem uma mentalidade que não permite. Tem condições, mas não consegue fazer nada. Impressionante. Impressionante, né? A liberdade Essas barreiras, a maioria das vezes, são construídas por nós mesmos. Nós somos nossos carcereiros, né? Nós somos esses críticos. E nós nos transformamos em algozes e vítimas. Ficamos o tempo todo criando um teatro interno que vai nos levando para um final esquisito, uma vida estranha. Renato, que delícia ter você aqui. Pois é. Foi muito bom compartilhar os seus conhecimentos com todo mundo Fernando, aqui. Se você me permitir falar um pouco mais do meu trabalho, eu queria só Renato, convidar todo mundo que está vendo a gente aqui agora. Eu tento ensinar as pessoas através de um programa de mentoria que eu faço. E para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu gravei um vídeo e tem uma página que explica todo o meu trabalho. Eu não sei se a gente consegue colocar aqui o link, mas é renatomeca, meca com 2 Cs, .com.br/mentoria. Será que a gente consegue colocar por aqui em algum lugar? Renato Meca. Continua, Meca com 2 Cs. Renato Meca com 2 Cs. .com.br/mentoria. Mentorias. Mentorias. Mentoria ou mentorias? Mentoria. Mentoria, sem o S. Mentoria. Lá tem um vídeo onde eu explico tudo como é que funciona. Eu coloquei aqui. Para quem quer ver uma página lá. Vê se o que eu coloquei está certo aí, ó.
renatomeca, com 2cs.com.br/mentoria. Tá certo isso aí? Aonde eu vejo? Que eu escrevi? Tá no chat. Eu não sei se você tá... Abre o chat aqui, eu coloquei. renatomeca.com.br/mentoria. No Instagram você tá onde? Você tá como Renato Meca? Renato.meca. .meca, com 2cs. Sai no X. Com 2cs. Isso. Renato.meca. E queria convidar todo mundo aí que se sentir inspirado, precisar de uma ajuda e quiser conhecer um pouco mais, para vir conhecer, né? Chegar até mim. Eu costumo conversar com todo mundo bem de perto e estou divulgando agora aí essa nova opção, oportunidade para as pessoas poderem se verem, né? Através de uma pessoa que passou por um problema tão grave e definitivo quanto que eu passei, uma oportunidade, uma opção de poderem usar todos esses conhecimentos na própria vida e poderem aprender novas vias mentais de solucionar o problema antes que ele se torne uma barreira na sua vida. Vencer os obstáculos que a vida vai oferecer naturalmente. Mas como é que você pode fazer isso? E melhor do que o Renato, ele passou por isso, ele sabe como é que é essa história. Ele estava lá no fundo do poço e, de repente, ele conseguiu achar esse caminho. E esse caminho que você achou pode ser útil e vai ser útil, com certeza, para todas as pessoas que estão nessa dinâmica de obstáculos que não consigam superar. É dentro de si mesmo que você resolve. As pessoas estão buscando varinha mágica, como você falou, né? Eu até tenho uma varinha mágica. Quando eu fui lá na Universal, eu comprei a varinha mágica do Harry Potter, eu deixo no meu consultório. Lá, quando aparecia, tinha preso. Tá aqui, a varinha tá aqui, mas ela não funciona, não sei o que acontece. Porque a mágica, a verdadeira mágica é dentro. Vem da gente, de dentro para fora. Eu inventei nesse propósito, né? Eu inventei o que eu chamo da teoria da rosa, né? Eu digo que a gente tem que viver como se fosse uma rosa. A rosa, ela é o que ela é, e ninguém vai lá todo dia pintar as pétalas dela e pingar perfume. Ela é o que ela é, de dentro para fora. E de início, ela já nasce de um caule cheio de espinhos. Mas ela transforma qualquer ambiente que ela tiver. Se ela nascer num terreno baldio, no meio do mato, ela não tem quem passe por uma rosa e não veja e não se sinta bem, né, com o seu brilho, com o seu perfume, né, com a sua beleza. Então a gente tem que viver como se fosse uma rosa e transformar o ambiente ao nosso redor de dentro para fora, sendo a nossa melhor versão, se preocupando com as nossas ações e tentando eliminar tudo aquilo que possivelmente pode atrapalhar para poder mostrar e demonstrar para as pessoas que a gente é maior do que qualquer problema. E quando uma rosa está num campo de outras rosas, ela somada fica muito mais bonito. Então não importa o que aconteça, não importa onde esteja, né? Seja sempre a sua melhor versão para poder tentar ter um ambiente ao seu redor muito melhor, né? De dentro para fora. Uma vez eu vi algo da rosa que era interessante, era assim, tem duas formas de olhar para a vida. É assim, toda rosa está cheia de espinhos. Mas tem um outro jeito que é assim, mesmo no mundo dos espinhos, consegue aparecer uma linda rosa. E aí é a forma de você olhar. Com certeza a vida está cheia de espinhos, mas você se tornou uma rosa maravilhosa que também pode perfumar e alegrar e dar uma vida, uma beleza à vida. Agora, se quiser olhar para os espinhos, fica lá. Mas toda rosa tem seus espinhos. Faz parte da vida. Não se questiona a questão qual é a interpretação que você vai querer dar. Se você quiser ver os espinhos e ficar preso nele, fica. Se não, você pode olhar para as rosas. Cabe a cada um de nós definir como nós vamos interpretar a nós mesmos e a nossa vida. E o grande segredo do mundo saudável, do vencedor, é trabalhar essa mentalidade de vencedor na vida. Você é um vencedor. Muito interessante, né? Exatamente. Muito interessante. E tem gente aí que está com o corpo perfeito, tem de tudo, mas tem uma mentalidade de vítima, sofredor, de perdedor. Não faz sentido. Exato. Acredito que todos podemos ser vencedores da nossa própria vida, né? Exato. Independente do problema, porque eu cheguei num ponto que eu realizei que não era o problema de ter um pescoço quebrado que me fazia melhor do que ninguém. O problema de cada um já é grande o suficiente para ser combatido, né, a ferro e fogo. Então,
as vias, os caminhos que eu tinha passado, eu poderia usar, por ter enfrentado isso mais profundamente, mais intimamente, talvez eu pudesse provocar, através disso, né, uma motivação melhor na vida de outras pessoas. Daí os resultados foram fantásticos, né? Então, nessas várias caminhadas que você fez na vida, tem um mapa aí atrás, me veio a imagem assim, do cérebro com as várias sinapses, né? Porque quando você começa a fazer novas sinapses, são novas compreensões, novas dinâmicas de vida, onde você começa a fazer caminhos diferentes. E aí você sai daquela mesmice de ficar preso num círculo vicioso de crenças, de convicções, de sofrimentos de vítima. Exato. E, de repente, você começa a descobrir que existem muitos outros caminhos. Bom, Renato, delícia ter você aqui. Agradeço profundamente. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Foi um prazer. Eu tenho certeza que o pessoal aqui gostou muito. Está cheio de palmas aqui, um monte de gente aqui. Sensacional, Renato, tal. Você tem um monte de comentários muito legais aqui, tanto no Instagram como também aqui no Face. Eu não consigo ver os comentários por aqui. Não, mas vale a pena. Tem muita coisa. Então, para o pessoal me procurar lá pelo Instagram, para poder ver o meu trabalho lá. Tem muito vídeo. Tem vídeo da minha história lá. Renato.meca. Renato.meca com 2 Cs. Com 2 Cs, tá? Isso lá no Instagram, tá? Você tem uma página também no YouTube? Um portal no YouTube, ou Renato? No YouTube é Renato Meca. Renato Meca, sem o ponto. Sem ponto, isso. Mas com 2 Cs, tá? Então, pessoal, sugiro fortemente que vocês cada vez mais conheçam pessoas como o Renato, porque é possível. O que você acredita que não dá é porque você criou uma crença maluca que não consegue. É possível, sim. O Renato está aqui, eu falo do meu lado, o Renato falando da vida dele, de como ele fez essa jornada, e que você que está assistindo aqui também possa ser mobilizado para conseguir fazer grandes mudanças na sua vida. Precisa deixar morrer as coisas que estão te fazendo mal na vida. Isso precisa morrer. E o que você vai dar força? Você vai dar força nas coisas saudáveis de vida. Mas para você ter uma vida melhor, você tem que deixar algumas coisas para trás. Crenças, medos, exatamente, coisas que não fazem mais sentido. Isso precisa morrer, senão isso te mata, senão isso te adoece. E é viver daqui para frente. O que é que eu tenho hoje, o que eu vou fazer com isso a partir de hoje? Porque lá atrás eu não tinha tanto controle do que exatamente. A vida fez comigo, mas o que eu vou fazer com tudo que a vida fez comigo agora depende de mim. Ok, Renato? Daqui para frente, né? Não espere por uma segunda chance, faça da sua segunda chance a cada momento novo da sua vida, exatamente. A cada momento. E lá na frente, sabe o que vai acontecer? Você vai ter novas perdas. Porque faz parte, mano. A idade vai chegando, daqui a pouco algumas coisas também não estão funcionando. Faz parte da vida. Faz parte. A vida é assim. E aí eu sempre falo que tem um parto, a gente nós passamos por vários partos. O parto materno, que é sair da mãe para o mundo, mas não é para o mundo que é para a família. Da família você vai para o mundo, que é o parto paterno. Depois nós vamos passando várias fases de vida, são os vários partos. E tem o último parto, que é a morte. Que assim, esse corpo aqui é como se fosse um útero. E o nosso espírito lá dentro está cheio de energia, querendo fazer 1000 coisas. Chega uma hora que esse corpo já não dá mais. E aí, para você, de repente, ela não dá. Aí você nasce para algum lugar. E o que você leva nisso? Você leva todas as suas experiências de vida. A coisa material você vivenciou aqui, mas você vai levar quem você é. Você vai nascer com aquilo que você veio aprender aqui. Tomara que você aprenda muito. O Renato aprendeu muito e está ensinando. Isso é excelente. Que a gente seja inteligente o suficiente para saber que a gente tem a chance de fazer a diferença nessa vida e não ficar esperando as próximas, né? Exato, vamos viver, essa vida está aqui, não sei se tem outra vida ou não importa se tem ou não, mas essa está aqui, vamos fazer o melhor que a gente tem. Renato, um grande abraço para você, cara, um dia quero te conhecer pessoalmente, e vai ser uma delícia compartilhar assim que essa mais pandemia passar, a gente vai ter a oportunidade. Obrigado pela chance, pela oportunidade, e um prazer enorme ter estado aqui com o senhor, viu?
Gratidão. Igualmente, Renato, igualmente. Um grande abraço para você. Um abraço a todos que estiveram com a gente até agora. Também para todo mundo, e um abraço para sua equipe aí que está ajudando você nesse processo aí, tá? Porque eles também fazem parte do seu sucesso. Fazem. Com certeza. Fazem, com certeza. Então, inevitavelmente. Então, um grande abraço para você, Renato. Um abraço a todos. Um abraço, doutor Fernando. Obrigado, viu? Gratidão. Valeu. Tchau.